Falando dele, o presidente americano Donald Trump é uma expectativa enorme. A qualquer momento ele pode anunciar as novas ordens para o governo federal. Entre elas, tem uma taxação muito específica de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Isso envolve o Brasil, que está ali no top 3 entre os exportadores. Para saber como isso impacta a nossa economia e quais expectativas a partir disso, eu vou conversar com o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Professor, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Professor, quando a gente olha para essa expectativa, de fato, nós sabemos o papel importante que o Brasil ocupa nesse ranking e o que o nosso comércio representa justamente na exportação desse produto. No final de semana, Trump foi muito claro, enquanto ele fazia uma viagem, inclusive, para acompanhar o que o nosso colega aqui, Kaique Rezende, mostrava, o Super Bowl, que tinha o interesse de anunciar já essa tarifação, chegando a 25%, tanto aço como alumínio. Quando a gente verifica o posicionamento do governo brasileiro, a gente aguarda para saber como nós nos posicionaremos em relação a isso, para não evitar que a situação ainda fique pior. Essa taxação já aconteceu no passado, em outro momento. O senhor acredita que, nesse instante, é verificar se isso se concretiza e, a partir daí, verificar qual é o passo que pode ser dado pelo governo brasileiro? Bom, com certeza é melhor aguardar, né? Acho que o governo brasileiro tem acertado em ser pragmático. Aliás, o Brasil, em geral, é pragmático nas suas relações internacionais, principalmente desde os anos 70 do século passado. Aliás, é uma escola de pragmatismo dentro do Itamaraty, que é o nosso departamento, digamos assim, que cuida das relações exteriores do Brasil. Então, é profissionalizada a nossa relação exterior. Então, aguardar eu acho que é o melhor de todos. Mas, de qualquer forma, o ministro da Fazenda já deixou escapar e alguns integrantes da sua equipe, talvez algumas medidas a serem adotadas. Porque se houver realmente essa sobretaxa ao alumínio, ao aço do Brasil e a outros produtos, né, esses são bem importantes, aliás, é bom a gente ressaltar, pautas importantes para a nossa exportação, se houver realmente essa sobretaxa, o Brasil tem duas medidas a adotar. Uma é levar a Organização Mundial do Comércio a abrir uma reclamação, mas hoje em dia a OMC está em baixa, então provavelmente não seja um encaminhamento funcional, útil, para o momento que vivemos agora, né, onde os Estados Unidos não respondem às decisões que são tomadas pela OMC, e a outra é também sobretaxar produtos americanos. E houve já uma indicação que aqueles que são tecnológicos, principalmente essas plataformas, redes sociais, serão as sobretaxadas, né? Então, o Brasil vai responder muito provavelmente sobre esse tipo de serviço que é prestado no Brasil e que paga poucas taxas e algumas das plataformas não pagam nenhuma taxa. Então, vão até aproveitar, digamos assim, para taxar, melhor dizendo, em resposta às sobretaxas americanas, esses setores. Essa é a resposta muito provável. Mas a cautela tem imperado e eu acho que é o melhor a fazer do que entrar aí em decisões, né, digamos assim, sobressaltadas, como fez a Colômbia, que depois de uma forma que não pegou bem, que ficou com uma imagem ruim, regrediu no que tinha decidido sobre os Estados Unidos ante uma resposta americana. Então, aguardar e dar uma resposta já preparada, espero que o governo brasileiro tenha, na medida certa e de acordo com o que vier oficialmente anunciado e não meras suspeitas, que é o que a gente tem até o momento. Professor, quando a gente olha esse movimento, nós vimos exatamente o que aconteceu com o México e também com o Canadá. As primeiras negociações que foram feitas e pelo menos um congelamento dessa ideia por 30 dias. A gente vai verificar o que acontece a partir daqui. Com a China, a conversa foi outra. Hoje, inclusive, nós temos já em funcionamento as tarifas aplicadas como um contra-ataque do governo chinês. Mas ali, olhando para o México e para o Canadá, eles conseguiram chegar a um ponto onde as tarifas e os valores, eles não foram aplicados. O Brasil teria um espaço para oferecer algo que fosse interessante ao governo brasileiro, caso essa tarifação aconteça? Porque também há uma demanda muito específica interna do produtor americano para que tenha um protecionismo maior para o seu mercado e ele consiga vender o aço e também o alumínio e consiga fortalecer essa economia interna. Ótimo ponto. Agora, há bastante diferença sobre o que os Estados Unidos fizeram com o Canadá e México e o que podem fazer ao Brasil. Bom, primeiro, com o Canadá e o México, os Estados Unidos têm uma zona de livre comércio que chama NAFTA.
Então, ele estaria desconstruindo essa zona de livre comércio, inclusive desrespeitando os tratados firmados de liberação comercial nas sobretaxas. Esse é o primeiro ponto, que diferencia do caso do Brasil, onde não há, né, essa composição via bloco. Outro aspecto é que já havia sido indicado pelos Estados Unidos que eles pretenderiam ter outras reivindicações em relação ao México e Canadá. Então, questões que envolviam imigração, maior controle de fronteiras, principalmente em relação ao México, e controles de ingresso de drogas dentro do mercado americano, especificamente algumas drogas sintéticas e outras medicamentosas que têm sido utilizadas e geram uma grande quantidade de viciados dentro dos Estados Unidos. Então, já havia essa situação. Então, o governo americano aproveitou para recuar, fazendo essas reivindicações. México e Canadá atenderam e fizeram uma realocação de tropas, de recursos, para atender essas reivindicações que eu mencionei. Agora, no caso do Brasil, nós não temos o mesmo cenário. E ele nunca fez qualquer tipo de indicação que nos dê alguma pista se haveria como nós atendermos alguma situação para evitar sobretaxa. Então, esse é um dos primeiros pontos. O outro é que a gente não faz parte de uma zona de livre comércio, também, como eu já mencionei. Mas aqui, principalmente, os produtores americanos, eles sentem a concorrência brasileira. O Brasil é muito produtivo e é muito eficiente, tem muita qualidade e tem muito bom preço nesses produtos, né, produtos siderúrgicos que são mencionados, né, e tem a questão do aço, do alumínio, principalmente, e os produtores americanos, eles sentem a competição. Não é a primeira vez que essa questão vem à baila. Em 2018, 2019, 2021 também veio, né, e ali naquele momento o governo brasileiro renegociou. Primeiro, colocando uma cota, uma quantidade limite para ser exportada aos Estados Unidos. E depois, colocando-se como aquele que abasteceria o mercado americano naquilo que as siderúrgicas locais não atendem. Então, houve um rearranjo na época, mas a gente percebe que nunca o rearranjo envolveu qualquer outra barganha de qualquer outro tipo de atendimento a pleitos americanos, e simplesmente tentar acomodar quantidades ao mercado daquele país. Então, acho que agora vem algo mais ou menos assim. Se nós tivéssemos alguma reivindicação para ser atendida, seria o melhor cenário, desde que a gente pudesse, obviamente. No caso, é puramente reivindicação de setores americanos, e aí fica mais difícil a gente fazer uma composição. A gente olha para esse movimento, principalmente lidando e conhecendo a figura de Donald Trump, é sempre uma expectativa sobre o rebote daquilo que é anunciado, principalmente quando você responde a uma atitude dele. E agora, nesse movimento muito rápido de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, inclusive. Quando nós olhamos para essa possibilidade de uma tarifação maior em relação às Big Techs, a gente precisa puxar um pouco e entender onde estão as Big Techs nesse momento, como a Amazon e tantas outras. Esse ato, ele também precisa ser muito bem calculado pelo governo brasileiro, porque automaticamente quando você tenta ferir quem apoia o presidente americano, e sendo a figura que é Donald Trump, isso também pode gerar uma outra resposta na sequência, o que já seria uma tarifação, algo ainda pior. Sem dúvida, esse risco sempre tem, né, de uma resposta, mas eu acho que a possibilidade levantada pelo governo brasileiro tem dois motivos. Um, que já existem estudos internacionais para uma taxação desses setores, tá? Então isso já existe. O Brasil também estava acompanhando, né, e pensava já em fazer isso, não por conta dessa resposta, mas sim por uma questão de melhorar a arrecadação. Nós também sabemos, né, a aflição que há em relação ao orçamento no Brasil, né, o orçamento federal. A gente tem um problema de déficit, então já havia sido cogitada essa possibilidade. Alguns outros países até já criaram algumas pequenas taxas sobre esse setor. E o outro é que eu acho que justamente para tentar dar uma resposta incisiva aos Estados Unidos, ao invés do Brasil sobretaxar setores que possam prejudicar a economia brasileira e trazer produtos mais caros para o Brasil, eles fariam justamente num setor de baixo impacto inflacionário, né, que é esse das Big Techs, e também porque afeta aliados, ou seja, pessoas ligadas ao presidente americano. Então, eu acho que tentar atingir em cheio talvez seja uma possibilidade do Brasil. Agora, concordo com você,
nada impede de vir uma contrarresposta. Então, esse tipo de reação do Donald Trump inesperada pode nos trazer isso. Tanto pode vir um recuo, né? Então, vendo ali que é desinteressante por interesse dessas empresas no Brasil, quanto pode vir uma contrarresposta. Sempre é inesperado, mas vai ser inesperado em qualquer situação. Talvez seja melhor mandar algo mais incisivo para mostrar que a gente tem alguma capacidade de reação, né, diferente, infelizmente, de outros países aqui da América Latina, que tem uma economia muito menor que a brasileira. Professor, eu quero abrir um recorte nessa nossa conversa. Hoje a gente estava debatendo na redação a quantidade de informações que nós recebemos agora chegando da Casa Branca. E a gente começou a analisar esse movimento. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre se estamos lidando mais uma vez com a estratégia de Steve Bannon em 2018, o que ele chamava de flood zone, o que ele mesmo já abordou em entrevistas, que é abarrotar o noticiário com uma quantidade tão imensa de notícias que fica difícil conseguir debater, inclusive para os opositores, que é o caso do Partido Democrata, entender e saber lidar, porque são muitas vertentes e muitos pontos para conseguir captar. O senhor vê essa cena se repetindo? É por isso que a gente está acompanhando um ato, um atrás do outro, de Donald Trump? Acho que são dois motivos. Esse que você mencionou faz parte do estilo, né, de Donald Trump. Ele tem, como um líder populista, né, ele tem esse estilo próprio. Aliás, ele foi o precursor desse estilo. A gente viu outros, Milley começou assim, né? Outros líderes internacionais também seguiram essa linha, até em eleições brasileiras do ano passado, também a gente verificou, né? É um tipo de condução, de comunicação que tem todo um estilo próprio. Então, tem essa questão do estilo. Tem a questão de realmente deixar perdidos os críticos no meio dessa avalanche de decisões. Com certeza, algumas são menos relevantes ou são irrelevantes e outras são efetivamente as mais importantes e acabam vindo no bojo, né, desse excesso de comunicação. Mas tem um outro fator que é o de agradar seus eleitores. Ele veio com muita força, ele ganhou não só a eleição indireta, né, que é do colégio eleitoral, que é a que vale nos Estados Unidos, como ganhou a direta também. Então, ele tem uma série de eleitores, público americano para agradar. E agora a onda conservadora veio muito forte nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo, mas principalmente lá. Então tem um pouco também de querer agradar os seus eleitores, dizendo que está tomando atitudes que fazem parte da sua coerência política. Né? Então acho que são esses os motivos. Mas não tenha dúvida, um deles é esse que você mencionou, abarrotar o noticiário de decisões, de notícias, né, e deixar todos atônitos e com dificuldades de analisar tantas questões. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por achar um tempinho aí na agenda para vir aqui conversar e explicar tudo o que está acontecendo e a gente conseguir internalizar exatamente os próximos passos. Mais uma vez, um prazer. Boa tarde. Até.